Você não vai lá, não? Vai deixar o carro, vai 100 km, 100, 110 devagar, só ultrapassagem de 120, 130. Local. Meu coração tá batendo. É o cangaço da literatura. Alugaram só forte que aquece o sofrimento, camarada. Deus, camarada. Viva o cangaço. Viva o cangaço, viva Zumbi. Viva Zumbi, camarada. Mestre Patinha. Mestre Patinha, camarada. Lá em Vitória. O mais do campo da cidade, um grande amor para completar minha felicidade. Canção de poesia primavera, a inspiração toma conta de mim. Meu coração manda depois na caixa. A luminosidade é a luz do nosso amor. A luminosidade é a luz do nosso amor. A luminosidade é a luz do nosso amor. Meu amigo. Olá, todo mundo, cangaço na literatura, meu irmão. A gente andou mais uns 2 metros, né, para chegar aqui, né? Eu e o Tony viajamos 3.200 quilômetros. Claro, de Itabaiana para cá não são 3.200 quilômetros, mas o Tony saiu de Igaraçu, passou lá em Maceió, que eu tinha saído na quarta-feira, no sábado ele passou em Maceió e desde então não paramos ainda. São 3.200 quilômetros até aqui, o Rio de Janeiro. E eu vim aqui bater um papo, esse cabra aqui, vamos falar sobre cangaço, vamos falar sobre televisão, vamos falar sobre o que der na cabeça, vamos falar sobre cachaça, vamos falar sobre gato, vamos falar cultura. Eu estou aqui ao lado desse ator, que eu, antes de mais nada, já deixo claro
eu o conheci antes dele me conhecer. Eu o conheci através de um curta, o Lapa, como é mesmo? Lapa, Segredos e Outras Drogas. Lapa, Segredos, eu só vi o título mesmo, Lapa, incrível, tá lá no Vimeo, no YouTube não tá não, né? No YouTube não tá não, tá no Vimeo. Tá no Vimeo, tá aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui pra galera assistir e tudo mais. Então assim, tô muito feliz em estar hoje aqui em Santa Teresa, pertinho, coladinho com a Lapa, né? É Lapa, quase tudo Lapa, né? Aqui, numa felicidade danada. De graça, né? Porque a boa amizade, ela não cobra nada do que o sorriso, a boa vontade. Alan. Não tem preço. Demorou pra chegar aqui o Roberto, hein? Velho, já tinha feito convite, ó, há muito tempo. Mas eu, como diz o povo lá do Nordeste, eu de safado não vim. Vou falar uma coisa aqui, a primeira coisa que eu vou falar é que o Nininho vai ficar aí, ó. Nininho! Nininho! Vou falar pra você, Nininho, você que... Você deveria estar... Nininho! Sentimos sua falta, Nininho. Não, Mas temos o nosso amigo aqui, ó. Pra você. Nininho, um abraço, beijão. O negócio é só pra descontrair. Nininho, você cansou, a gente tá te punindo aí, viu? Nininho, nós temos hoje Tonininho agora. Tonininho. Alan, obrigado por recepcionar. Estamos aqui na casa do Alan. Nós estamos batendo um papo já como bons cangaceiros, né? Bons cangaceiros. Já ganhou caneca, já ganhou chaveiro. Olha chaveiro. os produtos maravilhosos, hein? Se você não tem ainda, procure saber. E o livro, ó. E o livro. Volta Seca. As 4 vidas de Volta Seca. Alan, você já começa bem porque tu é nordestino como nós. Tu é de Salvador. Como foi que deu essa ideia? Como foi que deu vontade de vir pra cá, pro Rio de Janeiro, e a vontade de ser ator? O que é que isso... Como foi que mudou? Como foi que deu a guinada? Agora eu quero. Pô, eu tava em Salvador e eu tinha 17 anos, 18 anos. E eu fazia teatro, fazia algumas coisas de publicidade. E eu tinha alguns familiares que moravam na Europa, mais precisamente assim, no Luxemburgo. Tio, tia e tudo mais. E aí eu fui... E a minha mãe, eu sou filho único, a minha mãe um dia quis morar fora do Brasil. E ela foi morar fora do Brasil, eu já tinha meus 18 anos. E ela falou, se você quiser, você pode vir pra cá e tal. E eu tinha muita curiosidade de conhecer o mundo, molecão e tudo mais. E fui como experiência pra conhecer, pra trabalhar com teatro, com arte e tal. Você saiu do Brasil? Do Brasil, saí de Salvador. Foi pra onde? Sou baiano, sou de Salvador. Fui para Luxemburgo, fiquei lá durante 6 meses, 8 meses, um ano, não lembro. E depois eu fui para Portugal e morei mais 8 anos em Portugal. E de Portugal eu vim para o Rio de Janeiro. Então lá eu fazia cursos, eu tinha vontade de fazer teatro. Em Portugal eu fiz mais coisas ligadas à arte, a teatro, por ter a facilidade da língua e tudo mais. E aí eu tinha 2 opções, ou eu voltava para Salvador, ou eu vinha para Rio ou São Paulo, na verdade 3, né, lugares. E aí eu decidi vir para o Rio de Janeiro e cheguei aqui no Rio de Janeiro em 2006, 2007, aí eu fiz uma peça, eu falei, bom, vou fazer essa peça e depois eu volto. Você lembra o nome da peça? Lembro, o primeiro espetáculo que eu fiz foi... Aquele que diz sim, aquele que diz não, de Bertolt Brecht. Nossa. E aí eu fiz aqui no Rio de Janeiro e aí eu pensava em voltar para Salvador, ainda achava que eu fosse voltar. E depois dessa peça eu fiz uma outra peça e fui ficando. Criando raízes aqui. Criando raízes, conhecendo pessoas e depois decidi que eu não ia assim mais voltar para trabalhar, para viver lá com arte. Embora possa ir a qualquer momento, né? Porque eu posso estar com o espetáculo aqui, posso ir pra lá e tudo mais. O artista ele não fica preso, né? Mas assim, no caso do artista ele não fica preso. No caso do teatro, porque ele tem que estar ao vivo. Mas ao mesmo tempo você, como ator de TV, acaba estando lá também, de uma certa forma, né? Estando lá presente. Como é sua Salvador? Como são suas raízes lá em Salvador? O que você deixou em Salvador? Eu deixei a minha família toda de parte de mãe, assim, minha avó, minhas tias, meus primos, e eu tenho uma relação muito afetiva com eles, né? E diária. Eu falo com Salvador todos os dias, assim, com os meus primos, com a minha avó, com as minhas tias.
E a última vez que eu fui lá foi em 2009, eu não tenho tanta oportunidade de ir lá porque eu tenho filho, eu tenho coisas para fazer e fica um pouco complicado ficar fazendo essa ponte e tudo mais. Mas, embora eu queira muito ir em Salvador, então em algum momento eu vou em Salvador, inclusive, se tiver a oportunidade de ir com essa peça. Mas eu falo com ele todos os dias e a minha relação é muito boa, assim, eu tenho muita saudade de Salvador, os meus laços afetivos são todos baianos, assim, as minhas melhores memórias são todas da minha infância na Bahia e eu tenho uma relação muito boa com eles. Com a Bahia. Sabe a Bahia? Antes de entrar, antes de entrar na parte boa do Nordeste, umas coisas aí, beber. Isso é bom. Saúde? Não façam isso em casa. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu sempre sonhei em ser escritor. Você sempre pensou em ser ator ou você pensou, sei lá, você é médico, mas agora você é ator? Eu sempre pensei em ser ator, mesmo quando eu não sabia que eu queria ser ator. Mesmo quando eu não pensava que eu fosse ser um ator, ou mesmo quando eu tivesse a ambição de ser um ator. A minha primeira atividade artística foi a capoeira, que é uma forma de arte, de conhecimento, de cultura, né? Não deixa de ser. Desde os 6 anos eu fazia capoeira. E eu sempre tive uma relação com a imaginação muito forte. Acho que por isso a minha mãe, não meu pai, a minha mãe, ela me estimulou a ser um artista, assim, ela me colocou em cursos, ela investia, assim, o tempo dela, né? Porque imagina para uma mãe solteira, né, ficar levando um filho para fazer um teste ou para fazer um curso de teatro, ela tinha 1001 coisas para fazer, né? Mas ela me levava, ela investia em mim. Então, desde moleque eu tinha esse apreço. Eu lembro que na escola a gente montou Guerra de Canudos, eu já tinha uma visão. Tive lá um tempo, um dia desse eu tive lá com o menino. Lá no sertão de Canudos eu senti na pele o que é aquilo ali, aquele calor. Eu devo confessar que eu não assisti esse vídeo. É aquele que Nininho não sobe até o final. Não, esse é Monte Santo. Tá, Monte Santo. Canudos, nós fomos até a barragem que está começando a aparecer as ruínas lá de Canudos. Quer dizer, vocês ensinaram Canudos lá, você foi Antônio Conselheiro, mais ou menos. Eu não lembro exatamente o que eu fazia, não lembro exatamente o que eu fazia. Mas eu lembro que a gente ensinou a Guerra de Canudos, assim, na escola, e tipo, era 7ª série, assim, sabe? E... Lá em Salvador. Lá em Salvador, E, enfim, valeu muito a pena, assim, todas as minhas memórias de infância são... Você queria ser ator e tal. Então, eu, como bom sergipano, e o Jorge Amado é meio sergipano. Os pais de Jorge Amado lá de Itapuranga, lá de Sergipe. Ele morou muitos anos em Sergipe, na cidade de Estância. É tanto que ele construiu a trama de Tieta em Mangue Seco, que é Sergipe. É Sergipe, Mangue Seco. Então, assim, a Tieta se passa em Mangue Seco. É tanto que quando Tieta foi filmada, a novela, eles foram pra lá mesmo, em loco. Que eu achei perfeito isso. As dunas, o vilarejo que estava intacto desde a época que ele construiu. Tal. Existem 2 livros incríveis, um de 37, que é os Capitães de Areia, que inclusive é onde ele cita o Volta Seca, que ele trata a relação de Volta Seca, e Gabriela, Cravo e Canela. Gabriela foi traduzida. Gabriela ele foi traduzido para diversas línguas, o mundo conhece. Jorge Amado, eu acho, na minha opinião, a obra magna do Jorge Amado. A pergunta é, como tu foi se meter no meio daquela galera toda, além de Gabriela? Eu assisti a série, é uma novela, a novelinha, como chama, a novela das 11, aquela coisa em 2012, não tem muito tempo, tem 5 anos. Como foi que tu foi se meter naquilo ali, Cabra? Eu tava aqui no Rio de Janeiro, já morando e fazendo teatro, e... especificamente quando eles precisam de atores, no caso a Rede Globo precisa de atores de uma determinada cidade para contar uma história, eles fazem uma pesquisa muito minuciosa. Então, eu não lembro quem me mostrou, ou em algum lugar eu recebi que a produção da Rede Globo estava fazendo um teste, promovendo um teste para um elenco nordestino, não dizia ainda que era a Gabriela, e eu mandei um e-mail lá. E a produtora de elenco, que era a Daniela Siminelli, nesse trabalho, ela me respondeu, me convidando para fazer um teste. Aí eu fui, soube que se tratava de Jorge Amado, de Gabriela e tudo mais. E aí eu fui fazer um teste,
E assim, tipo, fui fazer o teste, a primeira vez que eu fui lá fazer um teste assim na vida. Falei, bom, vou fazer um teste, né? Eu nem não esperava, não imaginava, assim. E aí eu fui e depois, passado bastante tempo, assim, o telefone tocou, aquela ligação que você nem espera que era, você vai fazer um personagem serapião, é um personagem que vai estar no núcleo do Antônio Fagundes, que é o Coronel Ramiro, que é um dos núcleos principais, né? Ele é o protagonista da história. Nossa, quando falou Antônio Fagundes, é aquele cara que eu assisti tantas vezes na minha vida. Eu fiquei um pouco... Como caminhoneiro. Mas foi maravilhoso, muito bom, cara. Fagundes. Foi maravilhoso, ele é um cara maravilhoso, ele é uma pessoa ótima de trabalhar, assim. Me tratava como um amigo, um filho também, né? Porque ele também tem um filho ator e era essa relação de amizade. Assim. O que mudou na sua vida depois da Gabriela? O que mudou? Eu aprendi muita coisa ali com todo aquele núcleo de atores, assim, né? Primeiro porque eu estava vendo atores que eu assisti em toda a minha infância, assim, adolescência. E agora contracenando com eles. E aí contracenando com eles eu aprendia muito, ficava observando e tudo mais. Mas o que mudou assim foi saber que você tem que ser persistente como artista, né? Porque eu estava contracenando com o Vilker, com o Fagundes, mas eu vi o Fagundes saindo rapidamente para não perder o horário da peça que ele estava produzindo para ele fazer, sabe? Então eu entendi que os artistas, os grandes atores que eu admirava, eles produziam as coisas deles, eles tinham compromisso com o teatro, faziam teatro, produziam peças e tudo mais, e que não vivia, que não era uma coisa só de convite, ser convidado para fazer, não, eles produziam, tinha que fazer também, né? Faziam, né? E enfim. Eu acho sensacional. Então, eu acho que isso te ensinou muito. Eu acho que nesse ponto, eu acho que é importante mesmo o pessoal do cangaço na literatura. Já tenho sempre cito você em algumas situações. Hoje mesmo no túmulo, tive hoje, gente, no túmulo do Volta Seca. Eu acho que essa entrevista vem antes da matéria no túmulo do Volta Seca, sobre a morte em Leopoldina, sobre o enterro dele em Estrela d'Alva. Tira alguns mitos, algumas coisas com relação a isso. A pergunta que eu acho que qualquer pessoa quer saber, né? Como foi que aconteceu de estar aqui agora nesse momento? Como foi que você me encontrou? Porque ao contrário do que acontece, foi o Alan quem me encontrou por algum propósito, que aí fica a critério. Se quiser falar, se não quiser falar... Não. Espere, se não quiser falar, a gente bebe mais um pouco, daqui a pouco você fala. Não fala. Eu tinha feito uma peça aqui no Rio de Janeiro que se chama Hotel Brasil. Essa peça a gente ainda vai fazer mais uma temporada, não no Brasil. E aí eu tinha feito esse espetáculo e a gente tinha feito 2 temporadas. E assim, quando você acaba 2 temporadas de um espetáculo, e o ator quer trabalhar, né? Quer fazer logo outra coisa. Você viu lá o Fagundes, né? Sair do set correndo pro dele, né? Pra fazer a peça e ainda fazer a novela. Eu acabei essas 2 temporadas e eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Porque depois que acaba 2 temporadas de teatro, e você viaja, vai fazer outra coisa, se você não tiver, você procura uma outra coisa para fazer. E aí eu entrei nesse lugar de artista, o que eu vou fazer, o que eu vou produzir, o que me move. E eu tinha uma peça para fazer com alguns amigos, que inclusive até alguns faziam uma peça comigo, e assim, eu não sentia que aquilo era uma coisa que eu queria fazer de verdade. E eu me perguntava, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer, o que me move. E eu comecei a pesquisar coisas, eu gosto muito de ver vídeos no YouTube, e estava vendo vídeos no YouTube e eu sempre tive uma curiosidade com o cangaço, desde criança eu tive curiosidade com o cangaço. Acho que muita gente tem ou compartilha dessa curiosidade comigo de saber o que aconteceu na Caatinga, né? Todas aquelas histórias da Caatinga, todos aqueles segredos que o cangaço ainda tem muito segredo, né? Tem muita coisa ainda para ser revelada. Eu tinha muita curiosidade, aí eu fui pesquisando, fui vendo vídeos e eu encontrei o vídeo do Robério, que está aqui. Ó, por sinal, por coincidência. Coincidência é uma porra, trabalho de caralho. E aí eu vi o vídeo e falei, caramba, tem uma pessoa que, no YouTube que faz vídeos sobre o cangaço. Isso já foi uma utopia pra mim, porque tudo que eu vi de cangaço foi escrito. E o único livro, talvez, que eu tenha lido do cangaço foi do Amaury. É um livro que tem a capa preta. Quem Matou o Lampião.
Quem Matou o Lampião. É um livrinho desse tamanho. Se você, primeira edição, a edição antiga, eu sei qual é. Se você nunca leu, por favor, e você tem Quem interesse, Matou o Lampião. Vale a pena. É bom. muito interessante. Eu só tinha lido esse livro. Não sei porque esse livro chegou na minha mão com, sei lá, 12 anos. E eu gostava desse livro. E aí eu descobri que tinha esses vídeos do Robério. Aí eu fiquei muito curioso e mandei uma mensagem para ele. Falei, poxa, acabei de ver os seus vídeos e achei muito legal. Pô, você não sabia que tinha alguém que falava do cangaço, sobre o cangaço no YouTube e tudo mais. Aí ele falou, pô, tem uns livros. E eu tenho um livro que fala sobre um cangaceiro que eu gosto muito, que é o Volta Seca. Eu posso mandar pra você. Aí ele foi, eu falei, poxa, que bom, fiquei muito feliz. Falei, pô, caramba. E uma semana depois, na minha caixa do correio, tava o livro do Volta Seca, que é esse livro aqui, ó. Já, viu? Quem quiser comprar, viu, ó, 30 conto, ajuda. Vale muito a pena, é um livro maravilhoso, você vai ler. Você vai ler assim, pesquisa muito minuciosa. Vai se fartar de ler. E muito imagético, um livro que tem muita imagem, muito bonito. E quando eu li esse livro, na mesma hora eu me apaixonei pelo personagem Volta Seca. Eu falei, a minha resposta para ele, eu nem falei para ele que chegou o livro, eu falei, Roberto, eu quero fazer este livro aqui no Rio de Janeiro, eu quero fazer uma peça sobre esse Meu livro. coração fez isso, ó. Pensei que ia pular na cara. Cara, você falou aquilo, eu quase... Falei, eu posso contar essa história. Eu falei exatamente assim, Roberto, eu posso contar essa história no teatro? Ele falou, o que você falou? Deve! Eu pulei tanto em casa, eu não sabia se era verdade, se era mentira, se ia acontecer. Eu já imaginei a peça, eu já fiquei imaginando. Eu também, quando eu li o livro, eu já imaginei a peça, porque o livro ele tem tanta imagem que você já imagina. Ele é escrito quase como um roteiro mesmo, ele é roteirizável mesmo. E a partir daí foi trabalho de ler, reler, adaptar a peça para o teatro. Fiz bastante pesquisa, fiz alguns cursos, estou fazendo pesquisas de voz, pesquisa musical. E ano que vem a gente espera estar contando essa história no teatro, né? Não vamos dar muita informação não, porque temos muita entrevista para dar, né, sobre isso. Não vamos falar como vai ser a peça. Nós não vamos dar detalhes e detalhes. Eu só acho que isso é muito importante. Alan, temos muito ainda o que filmar, nós temos algumas coisas aí a mostrar a vocês. E espero que quando essa peça estiver mesmo em cartaz, possamos mesmo dividir algumas entrevistas aí importantes a nível nacional mesmo, porque é o nosso Nordeste sendo mostrado. Amigos do Cangaço na Literatura, hoje vamos começar aqui com exclusividade um trechinho da peça Volta Seca, estrelando Alan Pellegrino, na narração de Tony. Como é teu nome mesmo, filha? Mari. Vem pra cá. Narração de Mari. Participação especial de Mamute, que não quis entrar no jogo, que é o gato do Alan. E eu, Chiquita Roberto Santos. Ação! O medo se fazia presente. Era comum ser surpreendido por tocaia de volantes e bandidos rivais. No meio das quixabeiras ouviu-se um apito. Você é baiano? Ô, capitão! Cadê os homens? Tô aqui, o coach, pode vir, tá tudo tranquilo aqui. Os macacos já correram tudo. Burisco, avico, Volta Seca. Chegando no poito, Lampião se une a Zé Baiano e o resto do bando. Ordena que eu desça do cavalo e fique de joelhos. Agora De joelho. Não, essa parte não pode mais não, gente, ó. Vocês vão ter que ficar esperando, vem pra cá, gente. Vocês vão ter que esperar um bocado de tempo até a peça estar no ar, porque... Não vai ter spoiler. Nada de spoiler. Se quiser spoiler, lê o livro, né? Lê o livro, Volta Seca. Volta Seca. O livro é maravilhoso. Vamos tomar uma na lapa. Bora. Tomar uma lapada. Mamute não quis participar, uma pena. Olha o Mamute, ó. Filma ele. Olha lá, vá até lá, pertinho, vá. Vá, filme ele, pertinho. Mamute, você não quis participar. Oh. O terreno é seu, você não quis participar. Tchau. Tchau.